Obrigadinha. Agora já foi. Não, não precisa. Aqui, ó, bem. Tá vendo aqui? Ó. Vai aparecer aqui embaixo, ó, os comentários. Oi, pessoal que já tá chegando. Não sei o que não dá. Que vocês... Acho que tá no meu, né? Parece. Eu vou fechar aqui, tá? Na verdade, eu vou fazer assim. Deixa só um Instagram, que eu vejo o Face, eu vejo pelos seus. Ah, é? É. Melhor. Tá bom. Michele já tá com a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Giovana. Boa noite, Mariana. Boa noite. Boa noite. Michele, né? Só Michele. Michele, eu tô tentando abrir aqui. Ah, aqui, achei. Vai ter que... Boa noite, pessoal. Tem que tirar o som aqui do... Boa noite, Giovana. Boa noite, Mariana. Tá, mas aí tira o som de tudo. Deixa eu ver, tá? Vai, deixa, vai. Vai na guia, muta a guia. Então não sei fazer isso, filha. Vem aqui, vem. Michele, Rejane, Adriana, a Giovana Keres, uma boa noite para vocês. Boa noite também para o Márcio Bruno em Barreiras, lá na Bahia, e para a Cristina em Bauru. Minha gente querida. Então, mas aí eu Face, seu pai quer só o Instagram. Ah, tá aqui então. Já tá aqui. Falando hoje aqui, direto de Uberlândia, gente. Da casa da filha. Feliz de ver a filha. Atazanando a vida da filha. Mentira. Ai, ai. Boa noite, Gabriela, Gabi tá aí? Gabriela de Campo Grande, Beijo, Gabi. Juliana também. Juliana, nossa Boa parceira. noite, Juliana. Vamos começar, gente. São 18 horas. Jesus, aqui estamos, mais uma vez, reunidos em torno do Teu Evangelho bendito, que buscamos como diretriz desta oportunidade reencarnatória, para agradecer nos momentos de alegria, e para recorrer como bálsamo e consolo nos momentos de dificuldades. Rogando neste momento, Jesus, o Senhor que é o governador do nosso planeta, por misericórdia, o amparo bendito, o fortalecimento íntimo,
dos espíritos compromissados, mesmo que minimamente, com a sua própria evolução moral e espiritual. Igualmente àqueles que, totalmente distanciados do Senhor, não compreendem a oportunidade bendita que se faz neste momento para todos nós. Que os abnegados trabalhadores em teu nome possam envolver a humanidade inteira com as vibrações de amorosidade, de bom ânimo, que o consolo possa chegar à intimidade espiritual de todos nós, como as verdades de vida eterna, em vibrações, dispensando-nos a necessidade de reflexões elaboradas do intelecto, que não atendem à necessidade do espírito. Se conosco, Ismael, espírito responsável pelo Brasil, a conduzir o nosso pensamento à gratidão por este país, que nos serve de casa, como a mãe acolhedora em seu ventre, nos proporcionando as oportunidades benditas de servir em nome de Jesus. Muito obrigada, Mestre. Obrigada aos amigos espirituais que estão conosco, que estão com cada um dos nossos irmãos, que nos acompanham neste momento e que acompanharão depois. Que todos nós possamos perceber as vibrações de amparo que caem sobre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O item 3, Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos filhos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Então, mesmo quando a gente tem a certeza da vida futura, é o que está dizendo aqui no Evangelho, ainda é difícil para a gente compreender a finalidade da utilidade de sofrer para ser feliz. E aqui eu quero fazer um parêntese de que não é simplesmente sofrer, né, gente? Porque existe o mal sofrer e o bem sofrer. Então, o mal sofrer é aquele que, diante do sofrimento, nós nos revoltamos, alimentamos a rebeldia, alimentamos a insatisfação, alimentamos a rejeição, e todos esses pensamentos e emoções enfermas que continuam a sustentar os desequilíbrios que nós trazemos. Então, esse é o mal sofrer. O bem sofrer é aquele em que a gente sofre o impacto daquela dor e a gente sofre o impacto daquela dor. Desculpa, meu raciocínio se quebrou. O bem sofrer é aquele que a gente sofre o impacto da dor, mas aprende com ela. A gente localiza dentro de nós recursos para o enfrentamento da situação. E quando é que esses recursos se estabelecem em nós verdadeiramente como instrumentos de enfrentamento e superação da situação? Quando alteram
as questões que nós viemos educar dentro desse planejamento reencarnatório. Esse é o bem sofrer. Quando o sofrimento, seja ele materializado na presença de uma pessoa, na presença de uma situação que a gente considera, porque essas são considerações nossas, não é que a pessoa é a causa do sofrimento. A gente considera assim, porque a presença daquele espírito em nossa vida aciona conteúdos difíceis que estão em nós. Então, quando é que eu tenho bem sofrer? Quando eu mobilizo recursos, instrumentos que eu tenho em mim, e o Evangelho é um grande instrumento de acionamento desses recursos que estão em mim. A gente mobiliza esses recursos e educa esses conteúdos doentes que foram acionados pela presença desse espírito ou dessa situação. Então aí se estabelece um processo de educação do ser espiritual que eu sou. E esse é o bem sofrer. Então, quando a gente fala assim, o sofrimento como diz aqui no Evangelho, né, num dos trechos do Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Bênção se a gente tratar dessa forma. Porque senão a gente vai estar apenas agravando esses conteúdos doentes que a gente carrega. Então não é simplesmente sofrer, porque também é muito esquisito, né? É incompatível com a lei de conservação, que é uma lei divina, você gostar de sofrer. Você ficar achando que, não, eu vou sofrer aqui, porque assim eu estou evoluindo espiritualmente. Não, não é essa a finalidade do Evangelho, não é isso que o Evangelho propõe, pelo menos na minha percepção não é. Então não é simplesmente sofrer, mas é o bem sofrer, né? Diz-se que é para haver mais mérito, mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos. Isso aqui é um questionamento que vira e mexe eu recebo. Nossa, como espírita, a vida inteira eu recebi esse questionamento aqui. Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, simplesmente o fato de acreditar que existe um futuro e que esse momento vai passar, não basta para explicar por que essas aparentes injustiças, né? Levam até a gente a falar assim, nossa, Deus não existe, se Ele permite isso, é porque Ele não existe, né? O sofrimento de uma criança, a rejeição de uma criança, as maldades que se fazem com os animais. Então assim, a gente começa a falar, nossa, mas então Deus não existe, né? E aí, no decorrer aqui hoje da nossa reflexão, a gente vai trazer um pouco, né, da reflexão a respeito disso. Como diz Kardec, qualquer colocação, qualquer resposta em um momento em que a gente fale de espiritismo, não esgota toda a argumentação para esse tipo de situação. É necessário um estudo, como Kardec coloca lá na introdução do Livro dos Espíritos, um estudo contínuo, sério, reflexivo, meditado da doutrina espírita, para a gente ir internalizando os conceitos que fazem com que a gente altere o filtro, a lente pelos quais a gente olha essas situações e percebe o mundo. Isso vai mudando e não muda numa reunião de evangelho, né? A gente precisa sempre do evangelho, é como se fôssemos uma terra árida, em que o evangelho, a gente vai gotejando o evangelho para tornar aquela terra mais fértil e ali fazer brotar uma compreensão nova, muito florida, muito perfumada, uma compreensão nova dessa terra, né? Desse olhar que a gente tem para o mundo e para todas essas situações tão tristes que às vezes balançam, inclusive quem tem o conhecimento como a gente tem, a gente fica assim abalado às vezes, né? Retoma tudo, mas na hora que acontece a gente fica abalado. Depois a gente reflete e retoma, mas na hora é muito difícil.
Então ele fala: entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. Nós estamos estudando isso, o livro 1, capítulo 1, do livro dos Espíritos, às terças-feiras, né? E a gente já viu muito sobre isso. Por exemplo, quem está acompanhando os estudos já tem uma percepção, uma compreensão melhor dessa fala aqui do Evangelho, né? Que Kardec faz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou por parcialidade. E aí a editora pôs até em itálico aqui, não sei se o itálico é original. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. É a lei de causa e efeito, agindo, né? Se fazendo. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. E aí eu estava refletindo, né? Para o comentário de hoje. Então, a primeira questão que me chamou a atenção é ele falar da vida futura, né? Que é a vida do espírito. Então, o que nos ajuda a compreender a justiça das aflições? Que existe, primeiro, que existe um tempo, um espaço, que não é esse que nós estamos vivendo agora. Que existe o futuro, como diz Moacir Camargo, que lá na frente é mais bonito. Que esse momento de dificuldade vai passar. Com certeza vai passar. Mérito nosso se a gente conseguir aprender com ele, né? Mas ele vai passar. Que esse é um momento na vida do espírito milenar que eu sou. Não é tudo. É um recorte, é um trecho da vida do espírito que sou. Que existe uma vida melhor que essa que nós vivemos, desde que a gente saiba viver o momento de hoje com a dignidade moral com a qual nos comprometemos antes de reencarnar. Essa vida é a vida, essa vida futura, né? É a vida que Kardec define na introdução do Livro dos Espíritos, falando o seguinte: o mundo espírita, que não é dos espíritas, é o mundo dos espíritos, né? É o mundo normal, primitivo, eterno, que existe, pré-existe e sobrevive a tudo. Então nós viemos de lá. Nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. Não é essa daqui. Nós estamos aqui, mas somos de lá, né? O mundo corporal é apenas secundário. Poderia parar de existir ou jamais ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita. Então é muito importante a gente... Isso aqui é o start, é um insight para a gente começar a viver como espírito que a gente é. Isso não é uma coisa simples de fazer, porque ao redor de nós os estímulos são materiais sempre, né? Os vínculos, os estímulos, a gente vive uma vida material, mas da gente despertar sempre para a necessidade da gente se perceber como espírito, olhar o outro como espírito. Isso vai abrir uma imensa força dentro de nós para lidar com os conteúdos que a gente tem que educar, que estão em nós. Aí vem os porquês, né, que eu falei para vocês, que o pessoal sempre me questionou sobre isso, né? Esses porquês, então, vou relembrar os porquês. Por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por que para uns tudo dá certo e para outros parece que nada dá certo? Por que tem vício e virtude distribuído de uma forma tão desigual? Né? Homens virtuosos, maravilhosos, sofrendo e os malvados prosperando, né? E a resposta é que tudo o que acontece com o espírito encarnado e desencarnado é fruto das suas construções milenares.
Então, é o fruto da construção da individualidade de cada espírito. E em suas condições de lidar com aquela experiência que ele vivenciou e está vivenciando. Aí entra de novo a questão do bem sofrer e do mal sofrer. Então, nós trazemos matrizes espirituais sobre as quais são estruturados os nossos planejamentos reencarnatórios. Então, o meu planejamento reencarnatório atual foi estruturado a partir de uma matriz energética. Essa matriz é fruto de tudo que eu vivenciei, de tudo que eu fiz de bom e de ruim, porque não é só coisa ruim, também não é só coisa boa. A partir disso, para corrigir aquilo que eu ainda preciso, minhas enfermidades morais, Deus, através de espíritos de altíssima envergadura moral, estruturaram um planejamento reencarnatório de educação dessas más tendências que eu trago. E aí, esse planejamento reencarnatório é sempre educativo. Como a gente olha para restrições, para os prazeres do mundo, para os benefícios do mundo, fala, nossa, aquele lá é rico, é vida boa que ele tem, ou aquele lá, ele estuda, consegue o melhor emprego, já estudei 50 cursos, fiz 90, não vira, não dá nada, aquele sim é feliz. Quem foi que disse isso, gente? Feliz para os olhos do mundo, realmente, porque a gente gosta de um prazer, né? Gosta de um resultado bom das coisas, né? Imediato, resultado imediato. Mas esse, que passa por essa situação de repente conseguir ensinar 600 a passar num concurso e ele mesmo não passa naquele concurso. Esse espírito, do ponto de vista espiritual, ele está obtendo o maior sucesso. E a gente olha do mundo do ponto de vista material, a gente fala assim, nossa, isso aí não venceu na vida, né? Quem disse isso? Nós, espíritos encarnados, medianos, com uma mentalidade limitada, uma visão estreita, né, daquilo que são as leis divinas. E esse espírito está se iluminando, está reparando diante das leis divinas, está educando, se souber aproveitar a oportunidade, está educando as suas más inclinações, que o fizeram se equivocar no uso da inteligência, provavelmente, e do conhecimento, às vezes pela arrogância, vai saber. E tá ali, ó, tendo que aceitar a benevolência de outro, de repente morar e ser dependente, sei lá, vou citar aqui, viu gente, pelo amor de Deus, não é nada que eu saiba assim de vocês, não, mas de repente está ali dependendo da sogra para viver, né, e xingando a sogra, né, dependendo do pai, xingando o pai, né, então, com uma profunda insatisfação, ao invés de ser grato, ao invés de se perceber um espírito beneficiado por Deus, às vezes por um espírito que também está fazendo um esforço danado, né, para poder respeitar a gente, para poder manter os vínculos de afetividade com a gente, e a gente, por uma insatisfação nossa, projeta tudo isso no outro. Sendo que ali estava uma oportunidade da gente agradecer, e às vezes a gente está ali desmerecendo aquela oportunidade, né? Aquela sustentação que aquele espírito está nos dando. Quer falar alguma coisa? Parece que eu sinto. Então, com relação à justiça das aflições, nós estamos acabando de ver que a justiça das aflições, elas residem em nós mesmos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, os nossos atos geram consequências, e daí, dependendo do nosso ato, dependendo da nossa consequência, nós vamos passar por uma justiça da nossa aflição. Essa nossa aflição, ela pode ter duas causas. Ela pode ter causa na vida anterior e pode ter causa nessa vida atual. Porque muitos dos nossos desatinos, não é sempre que a gente começa a resgatar esses desatinos, né, essas ações contrárias às leis divinas, no atual encarnação. Então, muita coisa que a gente faz aqui agora, talvez a gente não resgate agora, mas a gente vai resgatar um dia. Então, quando isso futuramente chegar até nós, o resgate desses nossos desatinos, ou seja, esse realinhamento das nossas consciências perante as leis de Deus, serão o quê? As causas anteriores das aflições. Então, existem causas que a gente não consegue descobrir
olhando nessa atual existência. Mas nós temos que ter a certeza que se nós passamos por essas aflições, nós somos os causadores delas próprias. Existem também as outras aflições, que são as causas atuais, que decorrem do quê? Do mau uso do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas menos felizes, quando a gente pauta a nossa vida tão somente pela materialidade, quando a gente escolhe o companheiro ou a companheira para se casar, quando a gente só olha a carteira dele, né? Quando a gente não educa o filho, quando a gente quer passar a perna nas outras pessoas. Então, decorre de tudo isso, todas as nossas ações depois vão gerar uma consequência, que são as causas das aflições, ou atuais, ou anteriores, ou atuais. Porque senão a gente joga tudo pro passado, né? E às vezes é agora. Às vezes não sempre é também, né, gente? Sempre existe uma forma da gente se comportar, alterar o comportamento agora, que vai nos trazer imediatamente um benefício. É uma questão de educação, né? Então, cientes disso, que todos os nossos atos geram consequências, cabe a nós cada vez mais irmos avaliando os nossos atos, pensando antes de agir, sabendo que isso vai ter uma resposta da vida para a gente. Nós não vamos escapar disso. Então, se nós conseguirmos já abrandar durante essa existência essas causas das aflições, sejam elas anteriores ou atuais, nós já estamos caminhando no caminho que nos conduz até Deus. É isso mesmo. Então a justiça de Deus, como o Neto está colocando ali, é sempre fruto de como nós utilizamos as nossas horas, os nossos dias, utilizamos do nosso livre-arbítrio, mergulhados nas leis divinas, porque nada escapa da lei. Nada escapa da lei divina. Nada, absolutamente nada. Então, o que isso, né, esse uso do livre-arbítrio, nesse momento, movimenta em mim? A gente precisa ficar atento, sempre. Isso é viver como espírito. Né? Quais são as vibrações, quais são as energias, quais pensamentos e sentimentos, esse uso que eu estou fazendo, de onde se origina, de que pensamento, de que sentimento se origina esse uso que eu estou fazendo nesse momento do meu livre-arbítrio. É preciso ficar atento a isso. Ah, Sônia, eu não consigo o tempo inteiro. Eu também não, tenho essa notícia para dar para vocês. Eu também não consigo o tempo inteiro. Mas quantas vezes você conseguir, esse é um patrimônio luminoso que pertence a você. Porque a gente pensa, eu vou repetir sempre isso, enquanto eu puder. A gente pensa que realizar nossa evolução moral e espiritual é de repente a gente acordar santo. E não vai ser possível, isso é uma construção. É como a semente colocada na terra, debaixo de muita dificuldade. Vamos imaginar que a terra ali enfiou a sementinha debaixo da terra. Como é que ela se livra, né? Ou supera a dificuldade que é a terra que está em cima dela? Consumindo da proteína que está nela, que a semente já traz os recursos ali. Quando ela consome disso para buscar a luz, para buscar o sol. Veja a gente fazendo essa correlação com o nosso propósito, né? Enquanto espíritos que somos, consumir dos recursos que temos ao buscar Jesus, a buscar Deus. Então, assim, essa é a nossa função, porque é assim que a gente vai se fortalecendo, aí a gente dali a pouco está dando o fruto. Então, muitas sementes, muitas outras sementes, que significam amparar o outro, alimentar o outro com esperança, alimentar o outro dentro das responsabilidades que nós temos enquanto espíritos que somos. Aí ele fala assim, mas eu não gosto de tal pessoa, tem muita dificuldade. E tem realmente, gente, tem umas tragédias que são terríveis. O que é que você consegue fazer? Eu não consigo abraçar, Sônia. Consegue fazer uma prece? Não, não consigo. Consegue fazer uma prece pela humanidade, que inclui a criatura? Consigo, faça pela humanidade. Mas não deixe de fazer aquilo que está ao seu alcance fazer. Você consegue ser grato a alguma coisa que esse espírito tão difícil na sua vida tem? Consegue admirar alguma coisa nesse espírito? Ele é pontual? Ele canta bem? Ele lava uma roupa muito bem?
não sei, gente, qualquer coisa aí que você comece a alterar a frequência do pensamento quando você pensa nesse ser. Então, o que eu estou citando pequenos exemplos aqui, para lembrar que são em pequeninos embates conosco mesmo que a gente estabelece a estrutura nova, do homem novo que a gente deseja ser. É isso, e o capítulo 5 do Evangelho, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, se a gente for analisar, é o maior capítulo que existe no Evangelho, porque fala muito de nós, das nossas aflições. Então, quando surgir uma dificuldade, que a gente tem assim, uma incompreensão do porquê daquilo, tivemos muita dificuldade em aceitação, vamos nos recorrer ao Evangelho e a esse capítulo, especificamente, que ele vai atender muito e vai responder muito das nossas necessidades, vai responder muito das nossas questões. Temos pergunta, viu? Tá, então vamos. A Juliana pergunta: e a regressão em vidas passadas, se não for coisa de novela, poderia nos auxiliar nessa questão de resgates e evolução moral e espiritual? Eu recomendo, essa é uma técnica, não é espírita, viu? A regressão a vidas passadas é uma técnica psicóloga / psiquiátrica, não é espírita, tá bom? Mas como regride a vidas passadas, todo mundo às vezes confunde, né? Eu recomendo, não é coisa de novela, é uma coisa real, mas a recomendação da aplicação da regressão é muito específica. Eu recomendo, eu me comprometo com vocês a colocar o link de uma palestra feita pelo Alberto Almeida, que ele é espírita, ele é médico, né, e é psiquiatra, se não me falha a memória, ou psicólogo, não, acho que é psiquiatra mesmo. Ele faz regressão, ele é de Belém do Pará, ele é responsável pelo Jardim das Oliveiras, uma instituição que atende pessoas abaixo da linha da miséria, e Alberto Almeida é muito experiente nessa área. E ele fez recentemente uma palestra só sobre esse assunto, explicando quem foi que criou, quais são as recomendações, quando não é recomendável fazer. E é muito interessante quando ele mostra as justificativas que as pessoas trazem na busca da regressão. É muito interessante. Então, assim, vale a pena, eu me comprometo, eu vou postar esse vídeo, e aí eu vou localizar essa palestra e vou colocar o link embaixo desse vídeo nosso do Evangelho de hoje, tá bom, Juliana? Mas não é coisa de novela, não. Existe uma recomendação muito específica que atenderá, sim, a necessidade. Mas o Alberto deixa muito claro que é muito específica a recomendação, porque as leis divinas já nos dão todas as condições de trabalhar na atual reencarnação, todos esses, como ele chama, né? Todas essas, como é que ele fala? Não é perrengue, é encrencas, todas as nossas encrencas, ele fala. E por isso Deus nos dá o véu do esquecimento. Porque há uma ilusão de que em fazendo a regressão, todo o meu problema vai se resolver. E ele diz que não é assim. Ela pode colaborar, mas que existe todo um trabalho, permanece, mesmo quando recomendável a regressão, permanece um trabalho árduo para ser feito pelo espírito encarnado nesta encarnação. Porque senão, gente, já pensou? Todos os problemas seriam resolvidos de todo mundo, bastava a gente fazer uma regressão, né? A vidas passadas e estava tudo solucionado. E não tá, né? Não é assim. A Mayla, um abraço, Mayla, boa noite. A Mayla diz assim: meu irmão e eu tínhamos nos distanciado por um evento. Orando por nós e dando tempo ao tempo, graças a Deus, nos restabelecemos. Meus pais estão mais do que satisfeitos. Eu imagino, Mayla. Parabéns. Nossa, isso é uma bênção, né, Mayla? Porque, como diz a minha psicóloga, né, eu faço terapia, né, ela fala assim, não é que vai voltar a ser como era antes exatamente, né? Mas isso não quer dizer que vai ser ruim. Então a gente retoma. E quanto mais rápido a gente retomar, porque para que a gente faça isso, Mayla, a gente precisa resolver questões nossas, íntimas primeiro, né? Porque quando a gente resolve as nossas questões, aí mudam
as questões de fora, né? Parabéns, isso é uma bênção. Abraços de boa noite. Célia Antonino, minha prima Martina Pavanelli, a Juliana, a Tatiana Bassi, a Maila, a Tânia Lima, a Rejane, a Michele Carregari, a Gabriela Moura, a Juliana, a Giovana Kélice, a Adriana Travaini, e também aqui no Instagram. Instagram, Luiz. Larissa. Dai. Eu não sei como pronunciar. Mas a Dai, vou chamar Dai, tá bom? A Larissa, que é uma fioca minha também. A Bruninha, a Lidiane, minha amiga. César Elaine. César Elaine César, é. A Dai é Dai Scalese. Eu não sei se essa pronúncia tá correta. Cláudia Rodrigues também acabou de dar uma boa noite para nós. Boa noite. Célia, já falamos. A Rejane, nossa prima. Já mandei um beijo para a Giovana, Rejane, obrigado. Ai. Muito bom. É isso, pessoal. Acho que não tem mais. Esquecemos de mais ninguém, não, né? Vocês que estão aí vão se manifestando para a gente saber quem é, para a gente poder mandar um abraço, dar uma boa noite, né? Para a gente interagindo, né? O Henrique, olha lá. Bênçãos para você também, meu amigo. Henrique lá de Campo Grande. Henrique, essa família linda. Agora são 4. Coisa mais linda. É Gi. Gabi tá grávida. A Gi regalou o olho. Gente, então é isso. Vão lá, peguem a sua água para fluidificar. Deixa eu ver aqui. O pessoal da técnica tá mostrando. Quais temas você gostaria... Ah, tá. Quais temas você gostaria que a gente fizesse palestra? A Malane, um beijo, minha querida. Vou colocar agora. Então, saindo do ao vivo, já vão lá colocar quais temas. Isso. Saindo aqui do ao vivo, vocês podem sugerir os temas das palestras, tá bom? A Maila já sugeriu. Meu marido também assiste. O Crediano, que legal! Muito bom. Crediano é um paizão, né? Eu vi uma foto hoje que mostra, Crediano, que você é um paizão. De verdade. Neto também, viu? Paizão. Pai de menina, mas é um paizão. Vai ser sempre parceira sua, viu? Se você continuar assim, pode ter certeza disso. Você sabe do que eu tô falando. Vamos lá, peguem as suas águas para fluidificar. Pra gente fazer a prece, né, de encerramento. Muito obrigada, viu? Se a gente não viu alguém, se a gente se escapou, sinta-se abraçado, por favor. Jesus, com alegria em nosso coração, ao estar com amigos tão queridos e construindo o afeto com outros espíritos, nós agradecemos por esse momento, rogando a proteção dos lares que nos assistem, que neste momento possam se derramar chuvas de bênçãos sobre cada um de nós, inicialmente realizando a limpeza do ambiente, em seguida adentrando os nossos centros de força, neste momento do passe, cujos amigos espirituais são os responsáveis por aplicar, manipulando as energias, retirando aquelas que nos desequilibram e substituindo-as por vibrações dulcíssimas, saudáveis, a repararem os nossos centros de força e nos dando condições
de nos mantermos fortes, com o pensamento mais elevado, com a esperança íntima sempre alimentada. Rogamos ainda pela fluidificação da água, dos filtros, das garrafas, dos copos de água, destinados à colocação dos fluidos salutares trazidos por equipes de socorro e de amparo a cada um de nós, servindo ao atendimento das necessidades de cada um de nossos familiares, alimentando em nós o nosso equilíbrio e a fonte bendita de esperança e bom ânimo. Obrigada, Mestre, por este momento de reflexão, que nos faz iniciar o caminho da percepção de que somos espíritos, necessitados uns dos outros, na reconstrução bendita de um homem novo a servir em tua seara, na busca da verdadeira felicidade, que é a felicidade do Espírito. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada aos amigos espirituais que estão conosco. Obrigado ao Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Amigos, uma boa noite. Tem alguém ali que eu não sei quem é. Uma boa noite, fiquem com Deus. Até terça-feira, se Deus quiser, Larissa. Beijo, querida. Fiquem com Deus, viu? Boa noite a todos, ótimo domingo, abençoada semana. Até a terça, gente.